Tudo certo aí? Sim. Então, beleza. Então, lembrando, então, voltando aí à Biologia 2, nesse capítulo 6 ele fala da histologia vegetal, que são tecidos meristemáticos e permanentes. Então, quando a gente fala de histologia, esse termo aqui, né, logia a gente sabe que é estudo, e isto significa tecidos. Então, a histologia vegetal é o estudo dos tecidos das plantas. Então, nós vamos perceber aí que as plantas, elas possuem determinados tecidos e cada um desempenhando uma função importante para as plantas, tá? No caso desse estudo da histologia vegetal, ela refere-se muito ao último filo que as plantas do reino planta, do reino vegetal, né, existe. Qual que é o último filo que nós estudamos mesmo? Angiosperma. As angiospermas, isso. As angiospermas é o último filo e ela lembra que no período, né, da evolução das plantas do reino vegetal, as angiospermas, elas acabaram tendo uma característica muito importante, que foi a presença das flores e dos frutos, né? A presença de flores e frutos, inclusive, deu às angiospermas uma relação muito boa com o processo reprodutivo. As angiospermas, elas são as plantas com maior número e diversidade que tem dentro do reino, justamente por causa das características que ela ganhou. Se vocês lembrarem, a primeira característica que surgiu para as plantas, né? Inclusive, eu quero até que alguém me lembre isso aí, né, no processo evolutivo. Qual foi a primeira característica que surgiu para o reino planta? Quem me lembra? Foi as algas? Das algas surgiram as primeiras plantas, né? Aí qual foi essa característica? Necessidade de água para reproduzir, né? No caso, surgiram as briófitas, né? Elas têm essa necessidade da reprodução, e aí depois da reprodução, que acontece a fecundação com a presença da água, surge a primeira característica que nós falamos que é o embrião, certo? É. Aí depois do embrião surgiu uma nova característica para dar origem às pteridófitas. Que característica foi essa? Lembra? Foram os vasos condutores. Os vasos condutores, muito bem. Aí depois mais uma característica para dar origem às gimnospermas. Semente? A semente, muito bem, a semente. E aí sim surgiu as angiospermas com as flores e os frutos. Então, nesse período aí de evolução, com o surgimento das características, como as angiospermas são as últimas que surgiram, lembra que elas levaram todas essas características. Ela apresenta um embrião, ela apresenta vasos condutores, ela apresenta as sementes, e ela apresenta, né, como forma exclusiva as flores e os frutos. Então, essa histologia vegetal, ela dá relação muito, principalmente ao estudo das angiospermas, justamente porque ela possui todas as características. Então, quando a gente trata dessa questão de histologia vegetal, dos tecidos vegetais, ela é muito relacionada às angiospermas. Gimnospermas têm tecidos? Tem. Pteridófita tem tecidos? Tem. Aí, lembrando, briófitas é o único vegetal que a gente comenta, né, fala que essas plantas, as briófitas, elas não possuem esses tecidos verdadeiros, né? Muito difícil a gente falar de um ser pluricelular que não possui tecidos, porque tecidos é conjunto de células. Se as briófitas é um conjunto de células, né, falar que ela não tem tecido é até um pouquinho errado, mas como os tecidos, a formação dessas plantas é muito pequena, né, as estruturas são muito diminutas, dizem, né, os especialistas que esses tecidos não são verdadeiros, né? Mas, no geral, para que a gente estude a histologia vegetal, dá muita relação às angiospermas, que é o último filo. Bem, então, continuando aqui. As plantas possuem estágios de desenvolvimento em um padrão apical.
basal. O que seria isso? Então, para que uma planta se desenvolva, né, ela cresça, né, depois da germinação e cresça, formando um indivíduo adulto, o crescimento, o desenvolvimento, tanto que é a região de cima da planta, é o ápice, né, sempre a parte de cima é o ápice, então é uma região apical, e uma região basal. Então, o crescimento também é na base, onde tem ali a raiz. Então, o crescimento da planta, o desenvolvimento dela é tanto crescendo para cima, quanto crescendo para baixo. Ou seja, na região basal, ela cresce em relação a penetrar literalmente no solo, então o crescimento é aprofundando no solo, e também para cima, né, buscando sempre a altura, né, na região, o crescimento para cima. Então, esse padrão de desenvolvimento, ele é chamado de apical basal. Mais uma característica, após a embriogênese, ou seja, a origem do embrião, né, esse termo significa isso, embriogênese, gênese, origem, êmbrio de embrião. Então, após a origem do embrião, ocorre a atividade meristemática. Essa atividade meristemática, ela é formada por células, é um conjunto de células que são capazes de fazer uma divisão mitótica e também uma diferenciação celular. Então, logo no início, pensa aqui comigo, quando os gametas masculinos fecundam o gameta feminino, né, o gameta masculino fecunda o gameta feminino, dá origem ali ao zigoto, né, a célula ovo. E essa célula ovo, através de processos mitóticos, vão originando novas células. E essas novas células vão formando um conjunto de células que é o embrião. Então, após esse embrião, os processos mitóticos continuam formando tecidos, e esses tecidos eles vão diferenciando, né? Porque existem vários tipos de tecidos, a gente vai ver um por um aqui. E essas células, elas têm essa característica que a gente chama que são totipotentes. Totipotentes é uma capacidade que elas têm de se autoduplicar e se diferenciar. Tá? Então, essa atividade meristemática aqui, ela é importantíssima no movimento das plantas, tá bom? Aqui, nesse esquema da gente estudar os tecidos vegetais, a gente pode fazer uma analogia muito boa com os nossos tecidos. Então, algumas vezes aqui eu vou fazer vocês imaginarem o que poderia ser em nosso organismo, tá? Nesse caso aqui, eu poderia já perguntar a vocês. Essas células com atividade meristemática, que são células capazes de se dividirem mitoticamente, se diferenciar, ou seja, ser totipotentes, né? Elas poderiam ser comparadas com quais células do nosso corpo? Que células que nós temos que conseguem se dividir, né, várias vezes e se diferenciar em qualquer tipo de tecido? Alguém consegue relacionar que células do nosso corpo poderia ser essa? Ai, professora, eu não lembro o nome, mas são aquelas primeiras células que a gente tem quando a gente está se formando, não é? Que se forma a partir do zigoto. Eu não lembro o nome, não. Quem é que está falando comigo? Júlia. Ei, Júlia. Essas células mesmo que você está pensando aí. Logo no início, realmente, do desenvolvimento embrionário, nós temos essas células que elas se dividem muito bem, né? Elas se dividem várias vezes e elas vão se diferenciando para formar os tecidos que nós temos. São tecidos bem diferenciados. E aí, essas células são chamadas de células-tronco. As nossas células-tronco, elas são muito bem relacionadas com esse tipo de células, com essa atividade meristemática, tá? Então, eu vou fazer sempre essa analogia com vocês, tá? Mostrar aqui, no caso dos vegetais, e tentar fazer vocês imaginarem, ou lembrarem, ou identificarem nas nossas células do nosso corpo, que fica um pouco mais fácil essa visualização, tá? Então, lembraram aí? Lembrou, Júlia, das células-tronco? Lembrei. Era ela mesmo que você estava imaginando? Sim, que até de algumas pessoas guarda o cordão umbilical. Isso, perfeito, perfeito. A gente tem como
guardar essas células, né, justamente porque elas são células com esse terminho aqui, ó, totipotentes, ou seja, elas conseguem se dividir várias vezes e se diferenciar em qualquer tipo de tecido. Então, quando a gente tem essas células tronco guardadas, né, elas acabam sendo utilizadas para esses fins. Só tem um detalhezinho nesse ponto, porque essas células elas são muito importantes, elas são realmente guardadas, mas a gente ainda nós sabemos as partes, a gente já estudou os genes, né, então eu posso falar isso para vocês, que vocês vão lembrar. Lembra dos genes, que são aqueles fragmentos do DNA que a gente tem no nosso DNA inteiro, no nosso genoma? Cada partezinha a gente não sabe o que expressa, né, que seria o fenótipo. Se nós sabemos todos os genes do nosso material genético, a gente sabe que partezinha é aquela que vai dar uma função determinada para alguma coisa. Então, a gente sabe qual órgão, qual tecido, né, qual função vai ter. O problema é a gente saber, mas a célula, na hora que ela vai se dividir, vai se diferenciar, só ela que comanda isso. A gente sabe aonde está, mas a gente não sabe ainda como conseguir usar diretamente essas células no local que eu quero. Tá? Por exemplo, eu perco algum tipo de tecido, de algum órgão, que a célula ela tem a capacidade de se diferenciar nela, mas quando eu coloco essas células-tronco naquela região do meu corpo, não se sabe se ela realmente vai se diferenciar naquilo que eu quero. Então, esse é o ponto-chave, né, que a gente ainda não conseguiu desvendar. Tá? A gente sabe, mas quando coloca ela para se dividir, se diferenciar naquilo que eu quero, ela não vai. Porque ela acaba se diferenciando em outra coisa. Então, assim, esse é um ponto que a gente ainda não conhece, tá? Continuando aqui, se alguém quiser, me interrompa, tá bom? Continuando aqui, nessas características gerais, o conjunto de células meristemáticas, né, essas células totipotentes que a gente está acabando de dizer aí, o conjunto delas dará origem ao que a gente chama de cotilédones. O que são cotilédones? São folhas primitivas. Então, agora, fazendo vocês lembrarem lá de muito tempo atrás, quando a gente faz aquele experimento de germinação de uma semente de um feijão, né? Quando a gente coloca aquele feijãozinho para germinar, a primeira coisa que surge são umas folhinhas, né? Sai ali o caulezinho, a folhinha. Aquela primeira folhinha, ela é chamada de cotilédone. Então, esses cotilédones, eles, inclusive, dão origem dessas divisões celulares meristemáticas, porque se diferencia nos tecidos que vão originar, inclusive, a planta inteira. Mas a primeira coisa que dá origem são essas folhinhas que a gente chama de cotilédones. E interessante, essa primeira germinação, ela vai dar origem a 2 grupos distintos das plantas, que são chamados os grupos das monocotiledôneas, mono quer dizer então é uma folhinha, ou então o grupo das dicotiledôneas, de 2, então sai 2 folhinhas, né? Sai 2 cotilédones. Então, acaba se diferenciando em 2 grupos principais do reino vegetal, tá? Não se preocupe com isso ainda, tá? Só estou dizendo para vocês, no caso, no sentido geral, tá bom? Então, não se preocupe com esses nomes ainda. Tranquilo? Tranquilo, moçada? Gente... Tranquilo. Então, beleza. Então, visualizando aqui o que nós dissemos até agora, tá? Uma questão de visualização. Um esqueminha, inclusive, né? Eu tenho aqui uma célula só, né? Que poderia ser aqui simbolizando o zigoto. Lembrando que o zigoto já é pós-fecundação, né? O gameta masculino fecundou lá o gameta feminino e deu origem ao zigoto. Então, eu tenho uma célula só. Lembrando que é uma célula vegetal, então tem 2 membranas, né? A parede celular, a membrana plasmática e as estruturas internas. É bem didático aqui no caso. Quando esse zigoto vai sofrer uma primeira divisão mitótica, né? O processo da mitose, que é uma célula se dividir em 2 idênticas, ela primeiro sofre um crescimento, né? Ela cresce, ela aumenta o seu tamanho, ela acaba esticando um pouquinho, e depois se divide em 2, tá? Então, sofreu aqui a primeira mitose, a primeira divisão celular. Então, esse processo aí, que são essas divisões mitóticas sucessivas, acaba de uma célula virando 2,
essas duas acabam virando, né? No caso aqui tem 3, mas elas vão virar 4, depois as 4 se dividem, vão virando 8, vão virando 16, 32, 64, crescimento exponencial, né? Uma forma das células se dividirem para formarem tecidos. Então, essas células meristemáticas, elas acabam sofrendo esse processo de divisão celular para formar tecidos, que é o nosso objetivo, né? Que é a histologia vegetal, é a formação dos tecidos. Então, desde a fecundação, surge o zigoto, processos de divisões mitóticas sucessivas para formar um conjunto de células que nós vamos chamar de tecidos, tá? Então, olha só, o que acaba formando? Formando esse esqueminha aqui, ele é um esqueminha bem geral da formação desses tecidos. Eu vejo esse esquema aqui como um esquema, como se fosse um mapa mental, né? Porque todo esse esqueminha que está aqui como esse mapa mental, né, surgimento desde ali do zigoto até a formação dos primeiros tecidos, e o desenvolvimento até o indivíduo adulto, esse esqueminha aqui, se ele tiver na cabeça, a gente consegue fechar qualquer situação que a gente estiver trabalhando com as plantas, tá? Principalmente no caso da histologia. Então, olha que esqueminha bem montado esse aqui. Esses tecidos meristemáticos, ou embrionários, é esse início aqui, ó, tá? Então, eu tinha o zigoto, sofreu processos mitóticos de desenvolvimento de células, formando tecidos, um conjunto de células, então formou esses tecidos meristemáticos. Lembrando que as células meristemáticas, em relação ao nosso corpo, seriam as células-tronco, tá? Lembrando aí que a Júlia até lembrou, essas células-tronco, elas vão se dividindo, né, e acabam se diferenciando e formando os nossos tecidos. Então, aqui é a mesma coisa, só que a gente chama as células meristemáticas, formando, então, tecidos meristemáticos ou embrionários. O que dará origem a esses tecidos meristemáticos? Tecidos primários e tecidos secundários. É o seguinte, os tecidos meristemáticos primários são muito jovens, e à medida que o desenvolvimento vai acontecendo, esses tecidos vão envelhecendo. Isso acontece com a gente também, né? A formação dos primeiros tecidos, eles são jovens, à medida que nós vamos desenvolvendo, eles vão envelhecendo. Aqui acontece a mesma coisa. Então, por isso que são chamados primários e secundários. Os tecidos meristemáticos primários, eles dão origem aos tecidos da protoderme. Eu gosto desse termo, não, esse termo aqui, ele é também existente, né? Dermatogênio, mas eu gosto mais desse, protoderme. A protoderme tem a relação com os nossos tecidos da pele, né, o tecido epitelial, como eu disse, inicialmente mais jovens, mas depois eles vão envelhecendo, óbvio. Também os tecidos meristemáticos vão dar origem ao meristema fundamental, também gosto desse termo, meristema fundamental. Existente também o periblema, quer dizer, por isso que eu gosto do meristema fundamental. Esse meristema fundamental, ele vai dar origem a 3 outros tecidos, daqui a pouco a gente vai analisar eles, mas ele serve como os tecidos de sustentação e de armazenamento. A gente também tem esses tecidos, né? Que tecido seria o nosso corpo? Tecido de sustentação. Pergunta. Qual tecido do nosso corpo que seria relacionado ao tecido de sustentação? Os tecidos ósseos? O tecido ósseo, né? A gente tem mais um tecido que ele mantém o nosso corpo sustentado. Além do tecido ósseo, qual outro? Tecido muscular também, ele dá uma sustentação para o nosso corpo, tá? Então, esse meristema fundamental aqui, que tem essa função de sustentação, ele é dito nos vegetais como meristema fundamental. Como eu falei, também tem um tecido de armazenamento. Em nosso corpo, qual seria o tecido de armazenamento? Hein? Qual seria o nosso tecido de armazenamento?
Ninguém? Não tô conseguindo lembrar de nenhum. Porque a gente tem um tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo, ele é um conjunto de outros tecidos. E a gente tem armazenamento de gorduras, né? Então, o tecido conjuntivo lá para armazenar gorduras seria, no caso dos vegetais, o meristema fundamental, tá bom? Agora, o tecido meristemático primário, ele também dá origem ao procâmbio. Eu gosto desse termo aqui, procâmbio, também chamado de pleroma. O procâmbio, ele é o tecido de condução de seivas na planta. E aí, em relação a nós, qual seria o nosso tecido de condução de fluidos? Sanguíneo? Tecido sanguíneo, tá vendo? Como que fica fácil a gente relacionar quando a gente faz essa analogia, né? Pega lá a função dos vegetais e leva para nós. Porque quando a gente pensa em nós, né, no nosso corpo, é muito mais fácil da gente fazer essa relação. Então, eu sempre gosto de fazer isso porque a gente acaba relacionando. Então, olha só, voltando. Quando eu tenho o desenvolvimento inicial, que formou o zigoto, né, a fecundação do gameta masculino ou feminino, formou o zigoto, e o desenvolvimento por processos mitóticos, formando um conjunto de células que formou tecidos, formou o tecido meristemático primário, e a diferenciação, né, dessas células meristemáticas, à medida que eles vão se dividindo, desenvolvendo, vão se diferenciando. Então, diferenciou em quem, primeiro? No tecido da protoderme, em relação com o nosso corpo, tecido epitelial. Também se diferencia no meristema fundamental, que faz o quê? Uma sustentação para a planta tem uma sustentação, a planta tem um armazenamento de substâncias. Em relação a nós, tecido ósseo, muscular e tecido, o tecido o conjuntivo, né, que seria lá o armazenamento de gorduras. Também tem uma diferenciação no procâmbio, que é o tecido de condução de seivas, no nosso caso, tecido sanguíneo. E também tem esse tecido aqui, que é o caliptrogênio. Esse tecido aqui é um outro diferenciado das células meristemáticas, que é o caliptrogênio. Esse tecido aqui é um tecido que ele vai dar origem de um novo tecido. É como se fosse um tecido secundário. Ele dá origem aqui, geralmente aqui, bem no início do desenvolvimento embrionário, surge esse tecido aqui. Em relação para nós, seria um segundo tecido que forma do primeiro tecido, tá? Esse tecido aqui, ele não é muito bem relacionado para a gente, não, tá bom? Esse aqui é mais para vegetal mesmo. Quando esse tecido primário ele vai envelhecendo, ele se torna um tecido secundário. Esse tecido meristemático secundário vai dar origem ao câmbio e ao felogênio. O câmbio, nós vamos conseguir ver isso quando eu mostrar algumas figuras para vocês, que esse câmbio, ele vai envolver o procâmbio. Tá? Então, no caso do tecido primário, que é o procâmbio, que são os vasos condutores, em volta desses vasos condutores, forma um tecido de proteção que é chamado de câmbio. Tá? Em algumas figuras mais para frente, vocês vão conseguir visualizar isso muito bem. Então, aqui na planta, tem um tecido que envolve os vasos condutores. Eu pergunto a vocês aí, quem são mesmo esses vasos condutores de seiva? Que surgiu lá para dar origem às pteridófitas? Quem são esses vasos condutores? O nome dos dois? Quem lembra? Professor. Oi. A Bela mandou aqui no chat xilema e floema. Acho que assim fala. Isso, xilema e floema. Muito bem, Bela. Então, o xilema e o floema, que são os vasos condutores que formam o procâmbio, eles são envolvidos por um tecido que é chamado de câmbio, tá? Então, esse câmbio é um tecido que envolve o xilema e o floema. Muito bem, o xilema leva a seiva bruta, que é da raiz à folha, né? E o floema devolve a seiva elaborada, que vai da folha à raiz, né? Então, xilema sobe, floema desce. E envolvendo esses dois tecidos tem o câmbio. O felogênio,
ele é o desenvolvimento da protoderme. Então, é um tecido mais maduro agora. Lembrando aqui, se a nossa pele ela vai crescendo de dentro para fora, as mais externas, elas são mais velhas. E a gente tem as mais novas internamente. Quando elas vão se dividindo e produzindo novas, elas vão empurrando as mais velhas, elas vão empurrando para fora, então seria esse tecido secundário. Você tem inicialmente a protoderme, células do tecido epitelial jovens, aí elas vão envelhecendo, então elas vão sendo empurradas para fora, formando então esse felogênio, tá bom? Então, por isso que são tecidos secundários. São tecidos que são formados por desenvolvimento e vão envelhecendo, tá legal? Então, você tem esse grupo aqui de tecidos primários e secundários, com cada um com uma função, tá bom? Quando a planta, então, se desenvolve, ela torna-se adulta, torna-se tecidos adultos, ou então chamados de permanentes. Então, continuando, continua o desenvolvimento desses tecidos e eles vão apenas envelhecendo. As funções não se perdem. Então, aqui você tem tecido de revestimento ou proteção, né? Que seria a protoderme, inicialmente. Essa protoderme envelhece, forma o felogênio, e quando adulto, esse tecido de revestimento, né, que faz a proteção, ela vira da epiderme, que é um vivo, e torna-se mais velho ainda, chamado de suber. Então, uma sequência. Protoderme, inicialmente, felogênio maduro, suber, mais velho ainda. Aqui está como morto. Eu não gosto desse tema morto, não. Eu gosto de dizer que ele está mais envelhecido, tá? Óbvio que, à medida que o tempo vai passando, essas células, elas realmente morrem. Então, esse tecido, que é o suber, ele é o mais velhinho de todos os três. É a nossa pele, como eu disse. Crescimento e envelhecimento vai de dentro para fora. As células mais jovens internamente vão empurrando as mais velhas superficialmente vão se perdendo, porque elas morrem. Então, na planta, protoderme, felogênio e suber, tá bom? Tecido de revestimento que vai proteger, obviamente, a planta por inteiro. Quando adulto, tecido de sustentação, nós falamos que então, são chamados eles, o nome deles na planta adulta. Tecido de sustentação é chamado de colênquima, que aqui está como vivo, né? Seria, então, meristema fundamental inicialmente, forma o colênquima mais maduro, e quando vai envelhecendo, o esclerênquima, né? Que está mais velhinho, aqui está chamado de morto, né? Mais velhinho. Então, no caso da tecido de sustentação, a gente chamou lá o nosso corpo, o tecido ósseo, o tecido muscular, né? Que dá sustentação ao nosso corpo. No caso das plantas, meristema fundamental inicialmente, colênquima mais maduro e o esclerênquima mais velhinho. A condução de seivas, né? A Bela lembrou que é lá o xilema e o floema, né? O xilema, ele é mais desenvolvido, ele é mais velhinho, e o floema, ele é mais novinho, né? Por isso vive morto. Eu gosto de dizer, mais jovem e mais velho, tá? Então, o xilema, lembrando que ele leva a seiva da raiz à folha, e o floema faz a seiva da folha à raiz, né? Depois da fotossíntese, é claro. Então, tecido de condução. Então, seria o procâmbio inicialmente, aí forma o xilema e o floema, que é envolvido pelo câmbio. Tudo bem? E por último aqui, nesse mapa mental, o tecido de preenchimento, ou chamado de parênquimas. E nós falamos aqui o tecido meristema fundamental, é tanto de sustentação quanto de armazenamento. Então, o que as plantas podem armazenar? Preenchendo, então, esse tecido que é chamado de parênquima. Pode armazenar clorofila, por isso que é um parênquima clorofiliano, então pode armazenar clorofila, interessantíssimos para as plantas, que é a clorofila para fazer a fotossíntese. Pode armazenar parênquima amilífero, que é armazenar amido, né? Armazenar energia, né? No caso dos carboidratos, os polissacarídeos são os amidos. Inclusive, muitas raízes armazenam amido, muito caule armazena amido,
As folhas também armazenam, mas é muito pouquinho, mas armazena, né? Uma questão de reserva energética das plantas, né? Ou de reserva. O parênquima aerífero, então armazena ar. Armazena ar. Para que algumas plantas armazenam ar? Aquelas plantas que flutuam na água. Por que elas flutuam? Porque elas armazenam ar, então ela acaba flutuando, tá bom? E o parênquima aquífero, ou seja, armazenar água. Para que uma planta vai armazenar água? Dependendo do ambiente onde ela está, o ambiente é muito seco, né, no deserto, na caatinga, no cerrado, essas plantas precisam de armazenar água. E aí ela tem que ter um tecido de armazenamento. No caso, várias substâncias, né? Clorofila, amido, ar, água, e por aí vai, dependendo da característica do ambiente onde ela está. Tá bom? Eu vou preferir parar por aqui,